Fala galera, boa noite amigos, família da nação, tranquilo amigos? Chegando aqui hoje para um bate-papo sobre a grande vitória do Flamengo, 2-0 diante do América Mineiro ontem no Maracanã. É uma vitória do jeito que a gente gosta, né? Um Flamengo imponente, o título é esse, imponente, o Flamengo se impôs. É assim que o Flamengo tem que entrar em campo contra os seus adversários. Mostrar, não basta ser melhor. Você tem que demonstrar isso dentro de campo. E foi isso que a gente viu ontem. Viu um Flamengo superior do início ao fim. A entrevista do Lisca Doido hoje, né? Ontem, na verdade, mostra isso. Ele dizendo que o adversário, no caso o Flamengo, fazendo vários elogios, foi melhor, foi muito superior em todos os aspectos. Anímico, no aspecto físico, e digo isso também. O Flamengo ontem demonstrou uma evolução física considerável, isso é importante, né? É uma marcação, uma pressão pós-perda mais efetiva, uma marcação mais forte na saída de bola, e isso faz com que o time acabe cansando menos e expõe menos o setor defensivo. O Flamengo iniciou o jogo ontem, né, com uma formação 4-4-2, até de forma surpreendente, porque quando eu vi Michael e Vitinho, e sabemos que o treinador Rogério Ceni gosta de jogar nesse 4-2-4, que ele tanto fazia no Fortaleza, fez durante o Campeonato Carioca, com o Vitinho aberto de um lado, Michael do outro e dois atacantes enfiados dentro da área. Eu imaginei, ele vai jogar dessa forma, mas não. O Michael, ele jogou assim aberto na ponta, mas ele fechava de vez em quando o meio campo. O Vitinho jogou ali com total liberdade, né? Ele fez ali mais ou menos a função do Arrascaeta, aonde ele costuma atuar bem. E o Vitinho fez uma boa partida. Ele errou em algumas decisões, algumas tomadas de decisões que ele poderia ter tocado, dado sequência à jogada, colocado o companheiro na cara do gol, e ele prendeu um pouco mais para tentar finalizar, mas foi muito importante e decisivo. É isso, amigos, foi decisivo. O Vitinho, se vocês pararem para pensar, ele recuperou uma bola lá na meia-lua da grande área de defesa, né? Arrancou com a bola, deu pro Bruno Henrique, recebeu novamente e colocou o Bruno Henrique na cara do gol. Então assim, a jogada toda do Vitinho, não tem como contestar. Eu fico muito feliz porque na live disse: amigos, não vamos crucificar esse jogador, porque não tem jeito. O Flamengo não vai contratar ninguém para substituir o Arrascaeta. E hoje, na situação que nós temos hoje, na condição que temos, ele é o único que está ali, né, nessa função para poder substituir o de Arrascaeta. Nunca vai substituir a altura, é óbvio, o Flamengo vai sentir demais, mas ele pode sim substituir e fazer uma partida suficientemente boa para o Flamengo poder conseguir conquistar os 3 pontos, como foi feito ontem, né? O Vitinho, na minha opinião, teve uma atuação muito boa, um Vitinho que brigou muito mais. De vez em quando ele se desliga, né? Aquela questão da bola descoberta. E ele é um dos principais que dá mais mole nessa bola descoberta. Dá espaço para poder a bola sair dos pés do jogador de meio campo e acaba estourando lá atrás na zaga. Tomou uma chamada do Felipe Luiz, tomou uma outra do Rodrigo Caio. É o Vitinho, meus amigos, mas ele, quando tá ligado, né, o tempo inteiro ali, quando tá ligado, ele faz ali boas atuações, boas partidas. Eu gostei mesmo da atuação do Vitinho, foi um dos melhores jogadores do Flamengo ontem, na minha humilde opinião. Se bem que ontem é até difícil, né? Porque quase todo mundo jogou muito bem. Praticamente o time inteiro. Você pegar o primeiro tempo do Mateuzinho, espetacular. Um jogador que deu profundidade, apoiou o tempo inteiro pelo setor direito, deu opção e marcou bem. Porque não foi só, porque o Mateuzinho a gente sabe que ele apoia bem. Agora, geralmente na parte defensiva ele deixa a desejar. Ontem não. Ele ganhou alguns duelos defensivos, na frente foi muito bem, qualidade no passe, meteu uma bola pro Bruno Henrique, na qual saiu o gol do Flamengo muito mal anulado, né? Então, isso na outra partida, né, obviamente, mas ontem também fez boas jogadas. Enfim, gostei muito da atuação do Mateuzinho ontem, para mim titular, mesmo com o Isla voltando, para mim o titular tem que ser o Mateuzinho, porque tem que mostrar para os jogadores do Flamengo que não se joga por nome, ali tem que existir a meritocracia, meritocracia tem que existir. E aí vamos falar de 3 jogadores que estão inclusive na capa desse vídeo, rapaz, Diego, Gerson e Bruno Henrique. Eu vou acrescentar mais um, Rodrigo Caio, né? Rapaz, o que esses caras jogaram ontem é um absurdo, né? Vamos começar pelo setor defensivo, que o Rodrigo Caio é impressionante. Você vê que ele não está na melhor da forma. Não está longe disso ainda. No entanto, ele
70%, 80%, ele é muito melhor do que qualquer zagueiro brasileiro. Impressionante como esse cara joga, como ele tem ali, ganha todos os duelos no alto, embaixo, enfim. E você vê que ele não tá na melhor da forma quando ele pega uma bola em velocidade contra o Ribamar e ele perde na corrida. Isso mostra que ele ainda não tá 100%, mas mesmo assim ele consegue se recuperar lá na frente, roubar a bola e sair jogando. Impressionante, Rodrigo Caio joga demais. Saída de bola com ele também é uma saída de bola muito mais segura. Enfim, muito contente com a atuação do Rodrigo Caio. Felipe Luiz chega a ser difícil falar, né? Porque o cara joga demais todos os jogos. Ele é uma segurança ali atrás. O Flamengo ontem começou o jogo com 4-4-2 com uma saída de 3. Se vocês repararem, era Felipe Luiz pelo setor direito. Era o Arão que abria pelo lado direito. O Mateuzinho espetava um pouco mais. No meio, centralizado, o Rodrigo Caio e pela esquerda o Felipe Luiz. Então o Flamengo fazia essa saída de 3 o tempo inteiro. E muito bem coordenada pelo Diego Alves. O Diego Alves ali, ele dá uma tranquilidade impressionante, né? Para poder, tanto na organização do sistema defensivo, como também na saída de bola. Porque quando tá tudo complicado, o Flamengo sair jogando, você pode recuar a bola, recomeçar. Começa de novo no Diego Alves, que ele começa muito bem, com muita tranquilidade, sai jogando. E aí a gente já vai um pouquinho pro meio campo, né? A partida do Diego, mais uma vez, irrepreensível. Na última partida anterior a essa, contra o Coritiba, ele foi o craque do jogo, o melhor jogador. Ele é o jogador que mais corre no Flamengo, né? É o que percorre maior distância, o tempo inteiro correndo, se dedicando, se reinventou literalmente. Ele dá velocidade ao time, ele quebra as linhas de marcação, muitas vezes, inclusive, dando dribles curtos e arrancando com a bola. E aí a gente entra no Gerson, que faz isso o tempo inteiro. Olha como esse cara vai fazer falta, né? O Flamengo não tem um substituto para o Gerson, infelizmente, não tem. Você tem toda a tranquilidade para dar uma bola nele, mesmo ele marcado, uma bola espetada que ele consegue dominar, proteger, girar e arrancar com a bola dominada. Isso quebra as linhas de marcação. O Flamengo por várias vezes fez isso, por várias vezes ele fez isso. Quando o América Mineiro tentou apertar um pouquinho mais a marcação, o Gerson fazia essa jogada, né, e conseguia quebrar a linha, né, e o Flamengo conseguia criar jogadas ali por intermédio desse início de jogada do Gerson. Impressionante como esse cara jogou ontem. Depois, até um pouco mais adiantado, continuou jogando muito bem. Chutou uma bola no travessão, uma finalização de fora da área que merecia guardar, merecia fazer o gol. Depois uma outra, o goleiro defendeu também, quer dizer, ele atuou muito bem como segundo homem e também jogando um pouco mais à frente ali na função que o Everton Ribeiro costuma fazer. Ele foi muito bem ali, o que é uma grande notícia, porque o Flamengo pode precisar nos próximos jogos, né, de ter um jogador ali de armação, coloca ali um volante a mais, Diego como segundo homem, e aí coloca o Gerson como na função do Everton Ribeiro. É uma opção a mais, né? Já que o Michael ontem, por exemplo, fez um primeiro tempo abaixo, muito abaixo, desligado completamente na marcação, não estava fechando bem o meio, não estava acompanhando o lateral, né? O lateral direito, quando subia, ele não acompanhava, ele dormiu por muitas vezes em campo, mas se recuperou no segundo tempo. Uma partida muito boa do Michael no segundo tempo, cresceu demais, né? Cresceu não, né? Porque cresceu o Michael não vai crescer, né? Mas cresceu de produção, né? A produtividade dele aumentou e ele realmente fez também uma boa partida. E aí, Bruno Henrique, meus amigos. Bruno Henrique chegou ontem e falou assim: não tem o Pedro? Não tem o Gabigol? Então, ó, deixa comigo, dá em mim. Foi isso que ele fez. Muitas arrancadas, né? Arrancadas produtivas, em que ele pegava a bola, partia em profundidade, cortava para o meio, levava e criava boas chances, boas jogadas do Bruno Henrique, além do gol que ele fez. Jogadas de perigo, cabeçadas a gol, impressionante, um jogador completo, ontem muito bem, e o que é importante pra gente, que o Bruno Henrique vinha atuando abaixo daquilo que a gente espera, e ontem já cresceu novamente de produção, que é uma excelente notícia pra nós, né? Nós que precisamos demais dele, principalmente nesse período aí que ficaremos sem Gabigol, né? O Pedro aí com essa doença vai ficar aí pelo menos mais 1 ou 2 jogos fora, precisaremos muito do Bruno Henrique bem, assim como atuou ontem. Perfeita a partida do Bruno Henrique, maravilhosa. Pra mim, o destaque do jogo foi o Gerson. O melhor jogador em campo foi o Gerson, mas menção honrosa para Bruno Henrique em segundo, Diego também em segundo, ali em terceiro lugar, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, para mim, os destaques do jogo, os melhores jogadores do Flamengo em campo ontem, numa partida muito segura. O que a gente fica feliz, amigos, é o seguinte: o Flamengo ontem atuou bem os 2 tempos, e isso a gente vinha cobrando. Um Flamengo, porque a gente sabe que qualidade técnica individual os jogadores têm,
Mas um Flamengo ligado o tempo inteiro, jogando bem os dois tempos, assumindo o protagonismo da partida os dois tempos, isso a gente não vê sempre, é raro inclusive. E ontem a gente viu. Qual foi a defesa que o Diego Alves fez? Não trabalhou. O Diego Alves trabalhou mais com os pés do que com as mãos. Porque toda hora ele era acionado para poder recomeçar as jogadas do Flamengo. Então assim, o Flamengo extremamente dominante, avassalador, né? Poderia ter ganho de muito mais, no entanto, controlou muito bem o jogo. O América Mineiro parecia time profissional contra um time infantil. Tamanha diferença entre os dois clubes ontem. O que eu queria destacar, cara, é que essa diferença ontem, ela não foi só técnica pela qualidade do individual dos jogadores, não. Ela foi coletiva também. O Flamengo fez uma atuação muito boa na parte coletiva. O Flamengo sofreu muito pouco lá atrás. Isso se deve pela marcação inicial lá na frente. Essa marcação tem sempre que ser assim, né? A bola não pode estar descoberta, tem que estar sempre coberta. E isso tem sido dito, o quarto jogo consecutivo que o Flamengo não sofre gols. Tá melhorando, amigos, tá melhorando. É uma notícia muito boa. Se é o Mauricinho, se é o Rogério Ceni, não sabemos, mas não importa, é o Flamengo. E é isso que nós buscamos, um Flamengo mais forte, consistente. Voltando aqui, querendo destacar aqui, falando para vocês sobre o Gabigol. Eu vejo muita gente revoltada com o Gabigol. Eu vou dar aqui a minha opinião. Já falei, eu fui um dos primeiros, né? Por isso me dou o direito de comentar sobre isso. Terça-feira trouxe, né, terça-feira da semana passada, da multa que existe no contrato do Gabigol, que ele pode sair por um valor muito menor do que a multa contratual. É fato, isso é verdade, né? O Gabigol, sabemos que depois daquele problema lá da disenteria, né, dos problemas gástricos que ele teve, enfim, alguns problemas que a diretoria do Flamengo sabe que aconteceu no dia do jogo, daquele jogo. Depois, agora de novo, né, nessa partida agora que ele não se apresentou e no dia seguinte estava treinando normalmente com a seleção e 2 dias depois jogando. Quer dizer, que edema foi esse? No entanto, meus amigos, a imprensa adora botar pilha, adora botar pilha e ver o circo pegar fogo no Flamengo. Não vamos cair nessa, não. Dirigente é pago, o bom administrador, o bom líder, ele se mostra nesse momento. Ele não pega o cara e manda o cara embora. Quando o cara, né, apresenta algumas falhas, principalmente comportamental, né? Ele procura contornar esses problemas. E é isso que esperamos desses líderes, dessas pessoas que estão à frente do comando técnico do Flamengo. Que possa contornar isso. O Gabigol é importante, o Gabigol é ídolo. Eu não quero o Gabigol indo embora do Flamengo. De jeito nenhum. Não vamos cair na pilha da imprensa, não. Eu vejo hashtag fora Gabigol. Não façam isso. Gabigol vai ser importante para o Flamengo ainda esse ano. Falhou, que seja multado. Tem que ser punido, tem que ser multado, mas que não passe disso. Não vamos cair na pilha da imprensa, não, em criticar o cara, criticar já foi criticado, já falei tudo que tinha que falar sobre isso, não vou tocar mais nesse assunto, e ele que se resolva lá com a direção do Flamengo e que volte fazendo gols, assim como ele sabe muito bem. Valeu, galera? Olha, quarta-feira, Flamengo abra o olho com esse jogo contra o Coritiba, foram vários placares aí, onde o Internacional, primeiro jogo ganhou, o Palmeiras o primeiro jogo ganhou, enfim, e outros times que eram favoritos também, e no segundo jogo acabou entrando com soberba, acabou perdendo o jogo na Copa do Brasil e sendo eliminado. Então vamos entrar ligados para que o Flamengo possa conquistar uma grande vitória diante do Coritiba mais uma vez e partir para esse jogo de sábado contra o Bragantino, que para mim é um jogo duríssimo. O time do Bragantino é um bom time e o Flamengo precisa jogar demais para poder ganhar lá, mas aí já é mais à frente, o jogo de cada vez. Primeiro agora contra o Coritiba, onde nos classificaremos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Valeu, galera! Uma excelente atuação do Flamengo, uma vitória convincente, maravilhosa, 100% no Campeonato Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias. Partimos rumo ao tri, que é o que nós queremos. Valeu? Amigos, não esquece de deixar o like aqui. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no Família da Nação. Passamos de 8.000 inscritos, chegaremos a 10.000 inscritos e sortearemos um manto sagrado. Valeu? Saudações rubro-negras. Fui!